Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Es un placer para mí. Yo soy el doctor Martín Cisneros, presidente del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas. Quisiera comenzar agradeciendo a Solasi y a Microport por permitirnos la realización de esta sesión, en la cual sin duda vamos a tratar un tema muy importante referido a las lesiones complejas coronarias. Lo hemos llamado Conquistando las lesiones coronarias complejas, por lo cual vamos a recibir la interpretación y el análisis de prestigiosos speakers y panelistas. Me acompaña el doctor José Álvarez, con quien tengo el orgullo de coordinar esta sesión. José, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Martín. Bueno, yo también quiero agradecer a Solasi y a Microport por la posibilidad de participar de esta sesión, que la verdad es que seguramente va a resultar muy interesante. Les presento un poquitito el programa. Vamos a comenzar con una exposición del doctor Li-Cheng Wang, espero haberlo pronunciado bien. El doctor Li-Cheng Wang es un cardiólogo intervencionista del Hospital Songshan, que es un hospital asociado a la Universidad de Fudan, que es a su vez una de las 10 universidades más prestigiosas de Asia. El doctor Cheng Wang ha publicado múltiples trabajos que seguramente hemos leído, y su expertise está enfocado en angioplastias coronarias complejas, como oclusiones crónicas, utilidad del ultrasonido intravascular y de la evaluación funcional de las lesiones coronarias. El doctor va a hacer una pequeña exposición, luego va a presentar algunos casos para revisión. Tenemos un panel de discusión que seguramente después Martín va a presentar. Y bueno, doctor Cheng Wang, por favor, con su exposición, y muchas gracias por estar con nosotros. Hello, everyone. I think maybe it's good afternoon for everyone. It's very early in Shanghai, in China, and I'm very happy to be here. And thank you for the intervention. And it's my great honor to be here to share this topic. And today, I'd like to share the topic is the application of intravascular imaging in the left main PCI and evidence as a practice. So this is a 2018 ESA guidelines. We can see from here, if we want to do the PCI for the left main, we can see here, efforts to assess severity and optimize treatment of unprotected left main lesions is a very high level recommendation. And why did we should we need the IVUS or OCT? We can see the intravascular imaging to do the PCI of the left main, because we think maybe the angiography is not accurate in the left main stenosis assessment. From here, we can see two cases by Professor Minch in CIF. We can see here, this is the very stenosis in the osteum of the left main, but if we do the IVUS, we can see from the outer to the left main, we didn't see some obvious plaques, and we can see just maybe some negative remodeling. And here we can see also from the shaft of the left main to the osteum of the left main, we can see from the angio, we can see very stenosis in the proximal segment of the left main. But if also we do the IVUS, we can see also not so many plaques and just maybe the negative remodeling. So why did we need the IVUS? Because maybe we can, from this research by Professor Akiko and Mintz, we can see from here, we can see the left main plaque distribution is very complex. We can see from here, maybe the 111 kind of the left main lesions is very common, but we can see also many other kinds of lesions in the distal part of the left main, also along with the LAD and the circumflex. So they revealed 140 angiograms of the distal left main and also the osteo LAD and the circumflex artery lesions with the IVUS.
and both of the LAD and the circumflex arteries. So from this chart, we can see if we just from the angiographic classifications of the left main bifurcation lesions, we can see maybe if we just do the judgment by the angiography, maybe the results is really accurate. And the IVUS shows that the carina is a way spread out, and the disease is diffuse rather than focal. So this is why we should to use the intravascular imaging. And we can see also there are many other studies give us the same results. The angiography is not accurate in the left main stenosis assessment. From here, we can see the study in 2007, we can see in 51 patients, animals correct assessment of the left main severity by 4 interventional cardiologists, and the results was only 29%. And also from here, we can see another study in circulation. We can see in more than 200 patients by 2 reviewers, and we can see the disagreed whether the left main was significant or agreed. We can see the percent was just 26%. And also, if we use the FFR to as a golden, if we use the FFR, we can see the maybe the more than 20% was wrong. And also, if we use the results from the core lab or use the QCA, we can see the results is the same, and the angiography is not so accurate in the left main stenosis. So how about the FFR? If we use the FFR to do the judgment for the left main, maybe it's okay. And but if we did in the clinical daily life, we think maybe it's very tough and very complex. For example, this is a lesion in the left main, and also there are some lesions in the LAD. If we want to do the FFR, we should to do the to make the pressure wear to go across the lesion of the LAD. But if we make the results just for the lesion of the left main, maybe this lesion will help us to do the possible false positive. But if we make this pressure wear to go into the circumflex or just as this part of the left main, maybe we can get the possible false negative results. So if we want to do the FFR, maybe for the left main lesions, maybe it's not so easy, and maybe we can get different results for the clinical daily life. So the IVUS maybe can help us to give us a very easy and very clear results. But what's the cutoff point? And we can see in the 2004 a study from the circulation, we can see in 54 patients with an angiographically ambiguous left main, and they did the 38-month survival and event-free survival estimates. And from this study, we can see the IVUS MLAD and MLA of 2.8 and 5.9 millimeter squares respectively, and they strongly predict the physiological significance of the left main. And we can see among the patients, if we use the 0.75 as a result of the criteria of the FFR, maybe we can get the results. So from this study, we use we use 5.9 millimeter square as a criteria for the MLA for the MLA of the IVUS. So another study from Asian, from the Korea, we can see from this study in patients with isolated osteo and shaft intermediate left main stenosis, IVUS derived MLA of 4.5 millimeter square is a useful index of FFR about on the 0.8.
And why the results is different? Because we can see from here, we can see the BMI and the every mass is independently predict adverse and determinants of the FFR. So if we use 4.5 or 6 millimeter square as a criteria, we can see maybe we can use this criteria to as a judgment of the stenosis for the left main. So we can see another study from the JACC. We can see they just to do the follow-up, and they use the adverse MOA over than 6 millimeter square for the safe cutoff point. And we can see from this multi-center prospective study, and we can see they enrolled the consecutive patients with intermediate lesions in the left main, and they use the adverse over 6 millimeter square as a cutoff, and we can see this number. I mean, the 6 millimeter square is a safe value for the deferring revascularization. So from here, maybe we can get the recommendation. If the MOA is lower than the 4.5 millimeter square, and we should do the revascularization. And if the MOA is over 6 millimeter square, and maybe we can give the conservative treatment. And if the number is between the 4.5 and 6 millimeter square, and maybe we should do the physiological assessment, maybe for the FFR or QFR, and just like this. So what's the prognosis if we use the adverse to guide the PCI? And we can see from this study, if we use the adverse and didn't use adverse and do the follow-up, we can see for the MACE, for the cumulative incidence, we can see from here, it's about 3 years. We can see the prognosis for the group of adverse guided is more better than the no adverse group. And another meta-analysis from in the 2018, we can see from here they enrolled 7 clinical studies, and one is a prospective randomized RCT, and 6 studies with more than 4,000 patients. And from this study, we can see the adverse guided DSE implantation was associated with better clinical outcomes for patients with left main lesions, especially for the hard endpoints of death, myocardial infarction, and stent thrombosis. And also we know the Excel trial, and to compare the PCI and the CABG. And if we just see the results, we can see we can see if it's the distal left main bifurcation, the PCI is maybe get not so good results compared with CABG. But if we just to do the subgroup of the ostium or body of the left main, we can see maybe the results, maybe the MACE is the same. So the distal left main bifurcation, maybe it's complex, and maybe it's not safer for PCI than CABG. So this is why maybe for the left main lesions, we should to do the CABG. But if we use the intravascular imaging, what's the result? We can see from this study, we can see they do the polar analysis from 4 left main PCI registries. And if we just see the subgroup with the distal lesions, we can see if we use the adverse and no adverse, we can see this group is more better than the no adverse. So if we use the adverse to guide the distal left main lesions, maybe we can get a good results for the PCI in the distal left main. So this is why I think we should to use the adverse in the left main lesions, especially in the distal part of the left main. But
why the left main is so different? Maybe we can see the this picture, and we can see the anatomical and the procedure features in the left main. We can see from here, this is the osteum of the left main. We can see it's oval and angled osteum shape, and also we can see here maybe in the left main shaft, we can see the diameter so is very high, and maybe sometimes along with the curved courses, and also the plaque is also diffuse from the left main to the osteum of the LAD or osteum of the circumflex, and the angle for the circumflex maybe is very large, and is often more than 70 or 80 degree, and also we can see the circumflex maybe osteum of circumflex is along with the negative remodeling in the iris. So from here we can see the anatomical features for the left main is very complex. So this is why maybe we should use intravascular imaging for the left main PCI. So another point is, if we do the PCI, the circumflex osteum maybe is very difficult to evaluate, difficult to rewire, and to rewire for the osteum of the left circumflex if we do the PCI from the LAD to the left main. Also, we can see some other kind of lesions. Maybe we can see some left main trifurcations, not just the bifurcations. Also, if we do the PCI, maybe the guidewire will go behind the left main stent because of the stretch malposition. And also, if we didn't use the imaging, maybe we will use a very smaller stent, and the stent will under expansion, and we will see the malposition for the stent, and also discharge for the struts. So this is the complex features for the left main lesions in PCI. So this is why intravascular imaging for left main bifurcation stenting is important, because this kind of the lesion is high risk and a high level of angiographic ambiguity. So here we should to use the intravascular imaging. And why did we use the imaging, and how should we to use the imaging? Maybe we should use the imaging to do the plaque characteristics and distribution judgment, and we should also to use the imaging to guide the stent strategy. So this is what we should do to do the PCI use imaging, and we should to see clear plaque characteristic. We should to see the plaque clearly, and also we should to make the right or operate strategy for the PCI, and we should to do the judgment whether we should do the provisional stent or just the two stent technique, and also we should to do the optimized stent sizing. Here, we should to do the first of all, I think we should to know one thing basically. And if we want to do the iris for the left main bifurcation, and we should to do the iris pullback from just both from the LAD and the circumflex. And if we just do the single pullback from LAD, obviously we can see the osteum of the circumflex, but we didn't to see the lumen and see the plaque of the circumflex clearly. So we should to do the both pullback from the LAD and the circumflex. And first of all, if we want to do the PCI, maybe for now times, maybe the provisional stenting is our first recommendation. So in what situations we should to do the provisional stentings by the iris? So we can see from here, if
we want to do the LAD to left main stent, maybe in these situations, for the first one is the small circumflex, and or no just circumflex is just the LAD to left main disease and no circumflex disease, or just the plaque burden is lower than 50%. And also we can see the lesion in the osteocircumflex extending lower than 5 millimeters, and also maybe the angle of the LAD and the circumflex is wide, and no significant osteocircumflex disease by the IVUS. Also, if the circumflex is very large and the LAD is very small, maybe we should to choose the circumflex to cross over the stent to the left main. And here, maybe we should to make sure the LAD osteum free of disease and mildly affected by IVUS, and the circumflex was significant lesions in the dominant or just over or more than 2.5 millimeter square. So this is the single stent or just the provisional stenting. We should to make sure the diameter of the left main, we should to make sure the diameter of the LAD and also the circumflex, and we should to make sure there is no obvious lesions in the osteum of the or proximal segment of the circumflex. And we by the IVUS we can choose the size of the stent, and we make the decision what we will do the post dilation for the optimization of the stent. And also we should to make sure there's no complications for the stent. And one thing we should to know, if we use the provisional stenting, one thing is very common, because if we use the stent from the LAD to cross over to the left main, we can see the gelling circumflex, and from here we can see the gelling for circumflex, and here we can also see the stenosis of the circumflex. But if we do the IVUS, we can see maybe one kind of situation is just the carina shift, and one kind of situation is lesion shaft. Also, we can see the results by the angiography. Maybe the osteum of the circumflex after the PCI of the left main, we can see the results is very ugly, and we can see maybe if just by our eyes, maybe it's very stenosis in the osteum of the circumflex just for these cases. But if we do the IVUS, we can see the MLA maybe it's not so small compared with the eyes judgment. And if we do the FFR, we can see the FFR is maybe most of the cases is more than 0.8. So they are not functional significance. So we didn't do the PCI for the osteum of the circumflex. So this is why we should to do the post estimation or post judgment by the IVUS if we do the PCI for the provisional stents for the left main And also another kind is the two stents technique. Maybe sometimes we are so familiar with the two stent techniques. We use the curator, we use the crusher, but in what situation we should to do the two stents technique? And if by the IVUS we can see the first is the circumflex or the side branch is not small, and we can see the lesion is significant and long lesion in the osteum of circumflex, and also complex lesions in the osteum of the circumflex or narrow angle LAD and circumflex. And if we do the provisional stenting, we sometimes we get the poor results, and also we should to transfer the two stents technique. Maybe the stenosis of the center branch is more than 75%,
and the slow is not so the flow is not so good, and maybe the TB flow is 2 or 1 grade, and also we can see some maybe severe dissection, or FFR is lower than 0.8, or IFR is lower than 0.9, and we should to do the transfer to the two-stent technique. So here we can see from this picture, we should to know the reference diameter of the circumflex, the LAD, and the left main. In other means, we should to do the reference for the landing zone, and also we should to know the length of the lesion, and we should to adopt the right the strategy for the two-stent technique, and also we should make sure in the distal landing zone the plaque burden is lower than 40% or 50%, and after the PCI, should we to do the IVUS again? Of course, we should to assess and to optimize the procedure, and we should to evaluation the results and further optimization, and we should to make sure the standard expression is good in the left main, especially in the tapered left main, and also the standard expression in the LAD or circumflex is good, and also there is no severe dissection, and the stent no severe stent malposition, and also the distal landing zone is the stent H is the plaque burden is lower than 40% or 50%, and no dissection, no severe hematoma, and also we should to do the to get the good results of the left main was a LAD and circumflex after the PCI, and here we can see the criteria, and in the traditionally maybe we use here we use this criteria, and 5, 6, 7, 8, and the results from the Excel study by we can see this analysis by Professor Mahara from the CF. We can see from here they get the another further criteria. Maybe we should to get the 6, 7, and 10 millimeter square for the MSA, and just for this we can do the we can get a long good results for the patient, and also we should to make sure the after PCI the stent is no deformation. And why we should to make sure this, because we can see from this study we can see if there are some deformation of the stent, maybe the mass of the this group is more than the no stent deformation stent. And also we can see from this poll data from the TCT 2019, we can see they did the match for the Angio IVUS and IVUS Pro group, and from here we can see if we compare the Angio guided and the IVUS guided or IVUS Pro guided, and the IVUS Pro group is a better result for this group, and the Angio is the worst. So this is why we should to take the IVUS for the guidance of the left main PCI. So what about the OCT? Maybe we can see OCT sometimes we didn't see the clearly than the IVUS, and also we should to give more contrast, and maybe there are not so many evidence. So this is the final of this topic, and we should to use intravascular imaging for the revascularization guided for our PCI in the left main, and sometimes we should to use these tools to guide our PCI to get good results. And sorry, maybe it's late, and I will share my cases quickly. And the first cases is IVUS guided left main PCI to decide the PCI or not. And this cases is a patient
of male about 6 years old. And from here we can see the result of the angiography. We can see there is not so severe stenosis for the left main and the LAD, but this patient have a very severe angina. And also we can see the lesion in the RCA is okay. So why did the patient have an angina? If we did the FFR, we can see from the distal of the LAD, we can see the FFR is 0.64. And if we do the IVUS, we can see from the middle of the LAD and the plaque is very severe. And here we can see the calcified plaque, and from here we can see a heavy plaque burden, and from here we can see here, and this is the shaft of the left main, and it's very high plaque burden. And if we to do the analysis, we can see from here the MLA of the LAD is 2.7 millimeter square, and the MLA of the left main is 3.5 millimeter square. But if we transfer to the angio of this, we can see maybe if just the judgment do the judgment by the angiography, maybe the plaque burden is not so high, and we didn't see maybe very severe stenosis in the angiography. So from here we choose the size of the stent is in the distal part is 3 millimeter, and the proximal part is 4.5 millimeter. So we choose 3029 millimeters stents, and also 4 millimeter stents, and also we use NC Boulogne 3.5 and 4.0 and 4.5 millimeter stent, and to do the post dilation. And this is the final results. And also if we do the IVUS, let's do it quickly. And the LAD MSA is more than 7, and also the MSA in the left main is more than 15. I think it's a good results. And if we do the post FFR is the left main LAD to the left main, maybe the post PCI FFR is more than is 0.88, and I think maybe it's a good result. And another case is about severe calcified lesions for the left main, and we can see very severe stenosis in the ostium of the circumflex, and also very stenosis in the LAD to the left main. And also this is angiography, and the RCA is okay, and the pre-dilation is not so good. So we transfer to the other IVUS didn't go across the lesion, so we choose the rota to do the rota of the circumflex, and also we did the rota for the LAD, and also we do the use the NC Boulogne to do the pre-dilation and do the IVUS. We can see from here, we can see the calcified, the angle of the calcium is okay after the rota, and also we can see some calcified nodule in the proximal of the LAD, and also we do the IVUS for the circumflex. And I think also we can see angle of the calcium is okay. So after this, we decide to do the 2 stents, 3.0 stent for the LAD, and then 3.0 stent for the circumflex, and also we use the Boulogne in the LAD to do the crush. And finally, we choose a 4.0 stent for the left main to the LAD, and also we do the final casing and the port in the left main, and this is the final result. And also we do the IVUS, and we can see the stent is okay. There is no
there is no malposition or no dissection, and also the stent expansion is I think is okay, and also we can see the left main because we do the ports, so I think this MSA is okay. So this is the final result for this PCI. And here is my share and my cases. I'm sorry for the delay of the time, and sorry for my poor English. Sorry, sir. Dr. Cheng Wan, thanks for your presentation. Vamos a comenzar ahora con el panel de discusión. Tenemos al doctor Alejandro Fernández, jefe de cardiología intervencionista del Hospital Italiano de Buenos Aires, y tenemos al doctor Franklin Hanna, jefe del programa de Complex PCI de la Clínica Confamiliar Pereira de Colombia, que tiene también mucha experiencia en tratamiento de lesiones complejas y oclusiones totales, además de manejo de IBUS y Rotolator. Ale, el doctor al principio de la presentación nos hablaba mucho de la utilidad del IBUS tanto en diagnósticos como en terapéuticos. Más allá de, ¿qué pensás vos de la utilización de esto, tanto en la parte diagnóstica y si es necesario en el 100% de los casos la utilización en los terapéuticos de tronco, o se puede extrapolar muchas veces lo que sabemos de IBUS en algún caso y no utilizarlo? Y después te invito a, si tenés alguna pregunta para el doctor, que se la hagamos, por favor. Sí, gracias Martín, gracias por la presentación y gracias por la invitación. Vos sabés que yo soy un defensor desde hace rato del IBUS y muy defensor de usar IBUS en el tronco de la angioplastía de tronco de coronaria izquierda. Desde mi punto de vista, conozco cuáles son las limitaciones de tener IBUS o de utilizar IBUS en nuestro medio por una cuestión de costos y demás, pero creo que dada el pronóstico que implica una angioplastía de tronco de coronaria izquierda, preferentemente al realizar una angioplastía de coronaria izquierda uno debería utilizar alguna técnica de imagen, no solo para evaluar la lesión previamente, sino por sobre todas las cosas para tener una buena optimización o una buena idea de cómo quedó ese stent, considerando que una trombosis o un accidente en un stent colocado en el tronco puede llevar a la muerte súbita del paciente. Por eso es que yo en la angioplastia de tronco, no así en la angioplastia de otros territorios, en la angioplastia de bifurcaciones, yo creo que se pueden hacer sin ultrasonido. La angioplastia de tronco uno debería guiarla con ultrasonido endovascular, te diría casi mandatoriamente, conociendo cuáles son las limitantes de realizar IBUS en nuestro medio, y que a veces no está disponible en todos lados, pero creo que cuando uno tiene que recomendar lo que es óptimo, y lo óptimo sería hacerla guiada con un método de imagen endovascular. Y en cuanto a pregunta para el doctor Cheng, ahí yo lo escuché hablar de distintas técnicas de angioplastía en el tronco de coronaria izquierda, de utilizar stent provisional o doble stent, y lo que quería preguntarle, en su experiencia, ¿cuál es la mejor técnica de bifurcación a la hora de tener que hacer técnica de doble stent? ¿Cuál es la mejor técnica de bifurcación? Si hay una que tiene como predilecta para utilizar técnica de doble stent en tronco de coronaria izquierda. Dr. Lee, are you receiving the translation in English? I see the. Or you want our questions in English? No, you are not. Alejandro, creo que no. ¿Puedes hacerla en inglés la pregunta? Okay, yes. Dr. Li Cheng, my question for you is, which is your recommendation about which is the best technique of double stent technique for the left main, if there is a best technique for double stent in the left main angioplasty? Sorry, may I repeat your question? So you ask me what's the recommendation for the
imaging of the PCI in the left main? I'm sorry, No. I didn't. Okay. No. My question is, if you have to use double stent technique in a left main angioplasty, which is the double stent technique you prefer? For me, if the lumen diameter of the lumen in the LAD was a circumflex, it's not it's same. It's not so different. Maybe I will use a culate. I like culate. But if the circumflex is small, is obviously small, I will use the DK crush. But sometimes if I use the culate, I will also to put a small stent in the circumflex, and if the slow in the for the circumflex is not okay, I will pull back this balloon to do the crush and transfer the technique of culate to crush. Okay, and the reason, what is the reason why you prefer culate in the left main? Is because of have more radial strength in the left main? With the Yes, yes. Yes, I don't have the evidence for this compare between the culate and DK crush, but I think maybe if I use a culate, maybe we can get both two good lumen for the LAD and the circumflex, and also the stent starts is not so different for these two vessels. If we use the crush, maybe one is 3 layer of strut, and one is just one layer of strut. Maybe, but I didn't have the evidence. But I think maybe just for a simple follow-up of our patient in our hospital, and we can see maybe most of the operators will do the culate is the left main. I didn't have the evidence. I'm sorry. Okay, no. Okay, thank you. Franklin, estamos ya casi en tiempo, pero me gustaría escuchar tu opinión sobre lo que se acaba de comentar. En cuanto al tratamiento de las bifurcaciones, ¿vos pensás que siempre tenemos que plantear alguna técnica de 2 stents? ¿Tiene algún lugar todavía el provisional stent? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Y si querés, por favor, también alguna pregunta en específico al doctor Chen Wang. Bueno, yo creo que las indicaciones anatómicas son importantes para definir si requiere 2 stent o no, o un stent solamente. Cuando se trata de lesiones que no son complejas, de lesiones simples, ¿cuál es aquella lesión simple? Que el side branch tenga menos de 10 milímetros, o sea, no tenga más de 10 milímetros, sea menor del vaso de diámetro de 2.5 milímetros, no tenga disección, no tenga trombo, el vaso, además si se le realizamos un IBUS, tenga un MLA por encima de 3.5, tenga menos del 75% de estenosis del vaso y que tenga un plaque burden menos del 50%. Entonces, en estos casos es donde se puede implementar el provisional stent. Ya a lo contrario, cuando ya encontramos ya unas medidas, unos diámetros, que el vaso tenga más de 2.5 milímetros, que tenga más del 75% de estenosis, que tenga un plaque burden por IBUS más de 50%, que tenga un MLA mayor de 3.5, que tenga más de el Cybran mida más de 73 milímetros, tenga más de 2.5 milímetros, tenga el plaque burden más de 3.5, tenga más de estenosis de 75%, en esos casos ya tenemos que ir directamente ya con doble stent ya. Entonces, es importante tener en cuenta las características anatómicas para poder definir cuál es la indicación de si nos vamos con un solo stent o nos vamos ya de una vez con 2 stent. My question for outstanding conference, Dr. Li Chen, congratulations. Dr. Chen, can you hear me? Yes. Okay, I can hear. I'm Franklin Hanna from Colombia.
For you, is my question because I am from Latin America, and so the cost of the IBUs is expensive here. Right? Is safe for you? Is safe to do the main PCI without IBUs? You mean China? If we do the left main PCI, we use IBUs? Sorry. Yeah, in China. And for you, it's possible to do or perform PCI of the lane main without IBUs? Yes, for me, if I do maybe for myself, maybe if I do the left PCI, maybe more than 90% of the cases I will use IBUs. And for the total cohort of the PCI, maybe I will use 30 or 40% for the PCI, and also maybe 20% for the FFR. Okay, thank you. Because in our city, the insurance covered the IBUs, but it didn't cover the OCT. So we use OCT, maybe not so many OCT. Okay, thanks. And thank you. Thank you, Dr. Chen. Okay. Thank you. Okay, I think we are in time. I want to thank Dr. Lee for your outstanding presentation and for being with us so early in the morning. For you, it's very early. So it's my pleasure. I think you are free to go for breakfast now. And thank you. Will continue. If you want to stay, of course, it will be a pleasure for us. But you are free. Thank you very much. Thank you, my pleasure. Ok. Bueno, vamos a seguir en español con la segunda parte de esta jornada. Quiero presentarles al doctor Ricardo Costa. El doctor Ricardo Costa es cardiólogo intervencionista del Instituto Dante Passanese, es médico investigador del Instituto de Enseñanza e Investigación del Hospital del Corazón y director del Laboratorio de Análisis Angiográfico del Centro de Investigación Cardiovascular. Es un cardiólogo intervencionista que todos conocemos, con amplísima experiencia en angioplastias coronarias complejas. Él va a presentar un caso complejo y tenemos un panel de discusión también de lujo. Está el doctor Darío Echeverri. Todos conocemos a Darío, expresidente de SOLAS y expresidente del Colegio Colombiano de Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular, director del Departamento de Cardiología Cardioinfantil. Se me va el tiempo, Darío, haciendo la presentación de todas tus antecedentes. Y al doctor José Mariani, quien es coordinador médico y consultor del Departamento de Medicina, de Cardiología y Medicina Intervencionista del Hospital Albert Einstein en San Pablo, Brasil. También voy a cortar las presentaciones, es gente así. Ricardo puede empezar con su presentación, ¿sí? Muchas gracias, doctor Álvarez. É realmente grande prazer estar acá com tantas amigos intervencionistas tão experientes. A apresentação que temos do Dr. Chen foi muito completa, cobrindo quase todos os mais importantes tópicos da intervenção em the left main. E agora eu vou trazer caso que penso que poderá mostrar de uma forma mais prática pouco do que aprendemos e podemos aprender com essas intervenções. Eu vou falar em português, entendo que a tradução simultânea. Este é caso de paciente do sexo masculino, 69 anos, com vários antecedentes importantes para a doença coronária, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, doença renal crônica, clearance de creatinina de 52, intervenção prévia, e o quadro atual que esse paciente chegou para nós foi quadro de síndrome coronária aguda sem supra, infarto sem supra, mas mesmo assim esse paciente mostrava uma função ventricular preservada
pelo ecocardiograma realizado nesta internação. Esse paciente foi então submetido a um cateterismo diagnóstico. Vocês podem observar, nós temos uma coronária direita não dominante com uma lesão importante no segmento proximal, e aqui são as duas projeções, realmente um vaso não tão importante, mas com essa doença, e aqui o coronária esquerda, um vaso dominante, mostrando uma lesão grave, importante no ósseo da artéria circunflexa e uma lesão parece moderada, mais difusa, na artéria, no segmento proximal da artéria descendente anterior. Vejam, senhores, que existe um stent já implantado no terço médio da descendente anterior, com resultado mantido, e alguma dúvida ali em relação à bifurcação do tronco, essa lesão difusa na descendente anterior e esse stent preservado. Nesta projeção cranial esquerda, nós realmente não evidenciamos nada mais grave, alguma ambiguidade, e na projeção na caudal esquerda, nós observamos então mais claramente essa grave lesão suboclusiva no ósseo da artéria circunflexa, novamente uma coronária esquerda dominante, não parece ter um envolvimento do tronco da coronária esquerda, e essa descendente anterior com lesões difusas, pelo menos 3 pontos aqui, com algum grau de obstrução um pouco maior, mas pela angiografia realmente não dá para falar que é uma lesão tão grave. Então, neste momento, eu pararia, acho que a gente pode discutir um pouquinho, para perguntar para os colegas como que abordariam esta lesão, pensariam numa técnica provisional do tronco para a artéria circunflexa, evitando abordar a descendente anterior, partiriam de cara para uma estratégia mais complexa, como colote, ou mesmo um TAP, que muitos fazem como uma estratégia eletiva, apesar de ela ser mais estudada como uma estratégia provisional, T-provisional, partiria para uma estratégia com implante primário de stent na artéria circunflexa, dada a gravidade da lesão, importância do vaso, uma técnica talvez a mais consagrada de K-Crush, pensariam no método de imagem, que ultrassom e ou CT, lembrando que é um paciente também renal crônico, e depois pensariam em decidir, encaminhariam diretamente esse paciente para a cirurgia, apesar de ter uma direita não dominante, mas enfim, tecnicamente um paciente triarterial, ou alguma outra estratégia. Darío, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Querés empezar con los comentarios? Sí, buenas tardes a todos, doctor Costa. Excelente caso de complejidad donde nos pone a prueba la experiencia, la calidad de las imágenes y la disponibilidad de todo este arsenal que usted pone a disposición. Obviamente llama la atención, al ser un paciente diabético, ya nos encontramos con unos vasos de pequeño calibre que no es usual en una persona de 69 años, por lo tanto refleja la cantidad de comorbilidades que tiene. Tiene una carga, angiográficamente tiene una carga de aterosclerosis muy grande en la descendente anterior proximal y en el ostium de la circunfleja. Por lo tanto, yo creo que este paciente va a requerir intervención de la arteria descendente anterior y, por supuesto, del ostium de la arteria circunfleja. Yo personalmente pensaría en que obviamente pasaría a una doble guía, protegería la arteria descendente anterior de la circunfleja, haría predilatación de la circunfleja, trataría ambas lesiones y de acuerdo a cómo se comporte, pensaría si haría el ultrasonido antes o después de la intervención. Intervendría las dos arterias, la descendente anterior y la arteria circunfleja, y preferiría el Deca-Crush. De entrada sería como el primer plan de vuelo que haría yo, y haría un ultrasonido sin duda al final del procedimiento para optimizar la técnica y optimizar el implante de los stents. José, ¿vos pensás que sería útil evaluar con AIBUS la lesión de la descendente anterior antes de tomar una determinación terapéutica, o irías directamente y qué técnica utilizarías? Utilizaría el ultrasonido para conocer la extensión de la lesión, las características del calcio que va a estar, y utilizaría el Deca-Crush.
Ok? José Mariani. Sim. Olá, Martim, boa noite a todos. Eu vou seguir o meu conterrâneo do país e vou seguir aqui em português, porque nós temos a tradução simultânea, então eu queria inicialmente agradecer o convite e dizer que é um privilégio estar aqui junto com todos. Esse caso que o Ricardo apresentou, como sempre, é um caso muito didático e muito ilustrativo. À luz das evidências atuais, nós estamos diante de um paciente diabético que tem uma lesão de ósteo de circunflexa, que tem uma lesão angiograficamente moderada, talvez um pouco mais importante no ósteo da descendente anterior, e se a opção for pelo tratamento percutâneo, fatalmente teremos que abordar o tronco da coronária esquerda. Esse paciente, à luz das evidências atuais, tem um reforço maior, a despeito do sintaxe dele ser baixo, no máximo moderado, para indicação para tratamento cirúrgico. A despeito disso, no nosso dia a dia, a gente sempre procura submeter esse paciente à avaliação do Heart Team, com indicação, sim, a despeito, mesmo ele sendo diabético, com indicação para tratamento percutâneo. A minha sequência de tratamento percutâneo seria sempre a possibilidade da realização de um método de imagem, pelo fato dele ser diabético e ter disfunção renal, utilizar o ultrassom, onde eu faria, sim, ultrassom da artéria descendente anterior, que me ajudaria a definir, a reclassificar essa bifurcação, preparar melhor a lesão, se tiver uma lesão mais calcificada, usar um método para tratar essa lesão calcificada, e muito provavelmente usaria também este método de imagem não só para me guiar e controlar esse tipo de intervenção, como também para usar de estratégias que me possibilitam reduzir o volume de contraste neste tipo de intervenção, que é uma linha de pesquisa que a gente vem seguindo há algum tempo, e muito provavelmente pela angulação da artéria circunflexa após a realização do ultrassom dos dois vasos, eu também seguiria ou com DK Crush ou talvez com um T, por causa da angulação da artéria circunflexa, mas eu tentaria como upfront, como estratégia inicial, também um DK Crush. Bien, Ricardo, si te parece, presentamos el caso hasta el final para tener unos minutos breves de discusión finales. Tá bom. Excelentes comentários e, sem dúvida, é um caso que, mesmo sendo um quadro de síndrome coronária aguda, dada a gravidade da lesão e das opções terapêuticas, nós entendemos que o paciente sempre se beneficia de uma discussão mais ampla num ambiente de Heart Team sobre a melhor conduta a ser tomada. Então, esse paciente foi retirado da mesa, foi discutido juntamente com os cirurgiões, realmente um sintaxe Mariani de 22, bem ali entre o baixo ao moderado, apesar de ter uma doença grave no tronco, numa coronária esquerda dominante, e apesar das comorbidades e sempre avaliando os resultados locais, esse caso aconteceu no ano passado, no meio de uma pandemia, numa situação logística também complicada, então nós oferecemos a opção de intervenção percutânea guiada com método de imagem, justamente para se avaliar de forma mais determinante o comprometimento, o envolvimento da artéria descendente anterior e do tronco. Então, essa avaliação foi feita, eu vou aqui, é uma corrida um pouco longa, mas acho que é importante dentro desse caso. Nós estamos aqui no segmento médio da artéria descendente anterior, nós estamos no segmento distal ao stent, é um stent antigo, que angiograficamente apresenta um bom resultado e também pelo ultrassom, nós vamos observar que existe talvez um mínimo de hiperplasia, mas sem comprometimento significativo do lúmen, algo subdimensionado em relação ao tamanho do vaso. Vejo que aqui é um vaso próximo de 3,5, tem algum ponto de calcificação, há uma área que se mantém, mas que talvez poderia ter tido uma melhor expansão já no seu implante. Nós vamos caminhar aqui, chegando ramos, um grande diagonal. Vejam que a calcificação ela se apresenta na porção aqui entre 3 e 6, 7 horas. Talvez uma pior expansão nesse ponto, mas também sem comprometimento luminal devido à mínima
hiperplasia. Logo nós vamos chegar ao segmento mais proximal do vaso, aqui outro ramo chegando às 12 horas, e vejam, senhores, uma lesão bastante grave, muito mais grave pelo ultrassom do que se apresenta pela angiografia, calcificada, calcificação, um arco de cálcio de pelo menos 180 graus, esse é aquele ponto mais distal. Nós temos até dificuldade de identificar aqui a membrana elástica externa, nesse segmento, nessa corrida, e novamente um ponto de uma obstrução bastante importante, quase que abraçando totalmente o catéter de ultrassom. Isso é um sinal também de gravidade. Nós estamos chegando agora próximos do ósseo da artéria descendente anterior. Veja a corda guia chegando às 8 horas da artéria circunflexa. Veja como é grave também a lesão no ósseo. E como bem mostrou o Dr. Shen, como a placa se estende para o tronco da coronária esquerda, não é um tronco livre de placa calcificada, excêntrica, direcionada ao ósseo da artéria circunflexa, o que oferece na maior gravidade, maior risco de comprometimento, e aqui um tronco realmente bastante calibroso, próximo de 5 milímetros, ainda com alguma placa entre 9 e 11 horas, e a gente vai estar chegando agora próximo ao ósseo do tronco. Sempre importante fazer essa corrida em todo o segmento do tronco. Eu gostaria até de parar aqui para discutir novamente, mas acho que nós temos que correr. Bom, quando nós estamos diante de uma situação dessa e pensamos em abordar um caso como esse de forma percutânea, sem dúvida nós buscamos pelo material otimizado e também pela técnica otimizada. Eu vou fazer menção aqui de algo que nós utilizamos na nossa prática clínica no Instituto Dante Pazanese, que é o stent Firehawk. É um stent que realmente tem um perfil baixo, tem algumas características muito interessantes para alta complexidade, como uma força radial, apesar do baixo perfil, como um perfil de cruzamento também bastante baixo, e que estudos comparativos com aqueles considerados os stents padrão ouro, mostrou resultados realmente muito comparáveis em desfechos clínicos relevantes e também sem nenhum comprometimento em termos de segurança, esse stent Firehawk, que é o que nós utilizamos. O que já foi mencionado também, algumas características de gravidade numa lesão que nos levam a tratar de forma mais segura, pensando no melhor resultado a longo prazo. O estudo Definition Criteria demonstrou isso de uma maneira muito elegante, que quando nós reunimos características, por exemplo, no tronco da coronária esquerda, uma lesão no ramo lateral, maior que 10 milímetros, maior que 70%, que é o nosso caso, e critérios menores, como calcificação maior que moderada, que é o nosso caso, múltiplas lesões, uma bifurcações ângulo da bifurcação extremo, e uma lesão muito longa no vaso principal, esse é o tipo de situação que obtém um melhor resultado com uma estratégia eletiva de 2 stents. Todos nós conhecemos muito bem esses resultados. Então, o que nós fizemos? Nós utilizamos esse stent, inicialmente, depois da pré-dilatação, vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, o implante no stent 3,5 por 15, na artéria circunflexa, um stent primário na artéria circunflexa, é a lesão mais grave, existe uma angulação que pode ser difícil de recruzar, presença de calcificação, não devemos correr risco, ainda mais um tronco de coronária esquerda dominante, existe um balão já posicionado na artéria descendente anterior. Eu chamaria atenção, realmente nós somos muito justos aqui ao ósseo, buscando uma variação dessa técnica DK Crush, que foi o Mariane comentou, a técnica T ou DK Crush, aqui acho que seria o intermediário, Mariane, seria o Nano Crush, que pode facilitar aqui alguns passos, eliminar talvez alguns passos, se você consegue uma posição muito acurada. E qual que é esse passo? Fazer um primeiro kiss em balão, sem recruzamento, uma vez que você está muito justo no ósseo. Depois nós temos o implante do stent no vaso principal, também o stent 3,5 por 38, que nós ficamos mais seguros depois da análise com ultrassom, cobrindo o tronco até o seu ósseo. Depois nós temos a otimização, primeiramente, da expansão do stent no segmento proximal da descendente anterior. Lembramos que é um vaso muito calcificado, então depois a pré-dilatação também que foi otimizado, o preparo dessa lesão, uma boa pós-dilatação, com um balão mais calibroso aqui próximo do ósseo, quase que se fazendo aqui um primeiro pote.
recruzamento sem nenhuma dificuldade. Nós temos, então, novamente, a pós-dilatação aqui do ramo lateral, otimização do ósseo do ramo lateral, esse kissing balão sendo feito com balões dimensionados de acordo com o diâmetro dos ramos, não do tronco da coronária esquerda, e depois, por último, um ripote aqui, que seria com já um balão de 4,5 por 8, alta pressão, chegando próximo aqui de 5 milímetros, para otimização plena. Esse procedimento foi todo guiado por ultrassom e esses passos foram guiados, esse dimensionamento dos stents para pós-dilatação foram devidamente dimensionados pela imagem. Eu só não vou mostrar por questão do tempo, mas é aqui um resultado final realmente muito satisfatório de uma lesão que era realmente bastante extensa e complexa. Rapidamente eu vou passar algumas considerações sobre a otimização da abordagem das lesões de bifurcação complexa. Esse tipo de classificação, mesmo que nos fale uma classificação de uma lesão verdadeira, é muito pobre nos oferecer as características mais graves, mesmo essas classificações mais avançadas para o tronco, considera a trifurcação, o tamanho do vaso, que seria um ABC maiúsculo, dado a dimensão desta bifurcação de tronco, deixam-se de lado muitas características importantes que nós vimos nesse caso: o grau da estenose, o grande acúmulo de placa, a distribuição excêntrica da placa, uma lesão extensa, que envolve o ramo lateral, calcificação, tortuosidade, ângulos extremos e o mais importante, que é um território miocárdio correspondente muito importante de ambos os ramos. A técnica DK Crush tradicional, ela busca oferecer segurança no tratamento dessas lesões pelo implante primário de stent no ramo lateral, sem a necessidade de recruzamento para se manter a patência do vaso. E essa técnica foi uma evolução da técnica Crush antiga, que mostrava subexpansão muito frequente no ósseo ramo lateral, deformações devido ao excesso de metal na região da carina, isso foi bem demonstrado com métodos de imagem, e essa técnica otimizada com não um, mas com 2 kissing balão, vejam que nós podemos corrigir essa distorção de uma forma muito segura. Alguns aprendizados de modelos pré-clínicos aqui do Visible Heart, nós podemos mostrar esse passo a passo, como é importante nós seguirmos todos os passos dessa técnica para uma total reconstrução do ósseo do ramo lateral e ter esse tipo de resultado bastante otimizado, sem deformações. Uma consideração sobre o estudo IBC-MAIN, que mostrou talvez resultados favoráveis à estratégia provisional, mas chamaria a atenção que 22% da estratégia provisional precisaram de um stent, os desfechos não tiveram diferença significativa, mas o ramo lateral não era uma doença tão grave como nós vemos na prática clínica, e nesse caso que nós mostramos. Eu mostraria, por último, o registro do Instituto Dante Pazanese, que mostra que o tronco tem se tornado mais frequente no nosso dia a dia, próximo de 3,5% nos últimos anos, muitos pacientes agudos, lesões que envolvem bifurcação em torno de 40%, 1,8 stents por paciente, e mais importante, resultados muito favoráveis, seja na fase intra-hospitalar ou no segmento tardio até 1 ano. E por último, o impacto da imagem, nós temos várias meta-análises que mostram resultados benéficos da guia com imagem nessa complexidade, e esse benefício ele se mostra mais pronunciado quanto maior a complexidade, como, por exemplo, o tronco da coronária esquerda ou bifurcação. Assim, eu gostaria de encerrar dizendo que os procedimentos complexos e de alto risco estão se tornando uma realidade no dia a dia da prática clínica, que a evolução tecnológica de técnicas, juntamente com guia por imagem e fisiologia, tem melhorado esses resultados e tornando a intervenção uma alternativa viável. As evidências mais recentes, elas respaldam a intervenção complexa em procedimentos, incluindo pacientes multiarteriais com doença do tronco e bifurcações e mesmo oclusão crônica, e os melhores dispositivos devem reunir as melhores características para um desempenho otimizado neste subgrupo. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. La verdad, un caso excelente, la resolución, los fundamentos. Ha sido muy ilustrativo tu caso.
Estamos muy jugados en el tiempo, quizás para una o dos preguntas muy cortitas de nuestros panelistas y por favor respuestas cortas, así le damos lugar al próximo presentador. Ya, Ricardo, excelente caso, lo didáctico como decía José. En este caso, el ultrasonido intravascular dio una gran información sobre la cantidad de calcio que había o que hay en el tronco y en la arteria descendente anterior. En estos casos, se puede pensar en una preparación de la arteria con rotablator para reducir la cantidad de calcio y poder optimizar la expansión del stent y hacer la técnica de Eka-Crush más fácil? Com certeza seria uma opção. Nós, inicialmente, apesar do grande grau de calcificação, não era uma calcificação da total circunferência do vaso, então nós optamos por pré-dilatar essa lesão com balão não complacente, tivemos uma boa resposta e isso nos deu segurança para seguir sem rotablator. Mas se nós não tivéssemos uma boa resposta, com certeza seria uma ferramenta que utilizaríamos. José, un comentario, José Mariani, um comentário final ou uma pergunta final? Sim, obrigado. Ricardo, vou aproveitar que você está aqui não só como um grande amigo, excelente intervencionista, mas também presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e um dos grandes coordenadores dos guidelines e diretrizes produzidos aqui. Você acha que hoje nós já temos, baseado nos trabalhos que até já foram apresentados, que começaram em 2009, MENCOMPER do Dr. Park, passamos por alguns registros, alguns estudos randomizados, algumas meta-análises, você acha que hoje nós já temos evidência suficiente para, numa próxima revisão dos guidelines, contemplarmos o ultrassom como indicação classe 1 para tronco da coronária esquerda? Olha, Mariane, muito obrigado pelo seu comentário, um prazer tê-lo aqui. Você também é um dos grandes experts do nosso país e de toda a América Latina nas intervenções complexas e principalmente na imagem intravascular. Essa é uma questão muito recorrente. Nós que trabalhamos com imagem, que gostamos de imagem, sabemos do benefício da imagem, os believers, né, da imagem, nos incomoda muito não ter uma recomendação classe 1A, principalmente nesse grau de complexidade. Os fundamentos para esse grau de recomendação, eles partem de estudos randomizados, né, que conseguem demonstrar no seu desfecho primário um benefício, principalmente um benefício não desfechos substitutos, mas desfechos clínicos. Os chamados hard endpoint, desfechos definitivos. Vários desses estudos que você citou são estudos que subanálises demonstraram esse benefício, meta-análises demonstraram esse benefício, mas ainda esse estudo randomizado definitivo, ele ainda não foi realizado, esse resultado não foi realizado. Então, por este motivo, eu acho que ainda nós vamos manter talvez uma recomendação 2A, mas com forte evidência a favor do uso do método de imagem nesse tipo de situação. Ótimo, obrigado, Ricardo, parabéns pelo caso. Obrigado. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Lamentablemente estamos excedidos en el tiempo. Martín va a presentar la tercera parte de esta sesión. Muito obrigado. Es cardiólogo intervencionista de la Fundación Cardiovascular en Bucaramanga, Colombia, y también tiene una amplia experiencia en todo este tipo de lesiones. Libardo, bienvenido a esta interesante sesión. Te damos lugar, ya puedes compartirla. Aló. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto, están viendo mi pantalla. Sí, ahí está perfecto. Bueno. Bueno, primero que todo, pues muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir con este panel con conocidos colegas, con mi profesor, el doctor Echeverry. Entonces, bueno, en aras del tiempo voy a presentar este caso que también ejemplifica mucho todo lo que es la intervención coronaria compleja. Entonces, es un paciente de 77 años, él estuvo aquí en nuestro hospital el 19 de enero, consultó ya con un cuadro de deterioro de la clase funcional, disnea, de medianos esfuerzos y episodios presincopales y síncope 2 semanas
2 meses previos antes del ingreso. Él ya era conocido como antecedente de estenosis aórtica severa, con una fracción de eyección del 44%, hipertenso, antecedente de hiperplasia prostática, y este es el ecocardiograma que él tenía al momento del ingreso, una estenosis aórtica severa con gradiente medio de 39, área de 0,5. Entonces este paciente lo llevamos a un cateterismo cardíaco pre-quirúrgico. Aquí claramente, digamos, se ve pues la limitación para la apertura de la válvula, algo de calcio y esclerosis, la coronaria derecha completamente normal, pues no completamente normal, algunas irregularidades, y la arteriografía de la coronaria izquierda nos muestra pues una lesión en el tronco distal que se extiende principalmente hacia la descendente anterior, comprometiendo principalmente la diagonal y con una gran cantidad de calcio. Ahí creo que se puede ver la gran carga de calcio que tiene la bifurcación en la DEA proximal, la complejidad de la lesión en el tronco distal y la extensión hacia la DEA comprometiendo la segunda rama diagonal. Esta es una proyección en caudal izquierda, donde vemos pues, principalmente el compromiso del tronco distal, la DEA proximal y el ostium de la circunfleja que se ve respetado, pues por lo menos angiográficamente. En este momento hicimos pues una medición de gradientes, un ventriculograma que muestra que la función sistólica no está tan comprometida como la reportada del ecocardiograma, está alrededor de los 55-60%. Este es el cateterismo derecho del ingreso. Vemos que la presión en cuña es de 18 milímetros de mercurio, una presión pulmonar media de 26 y un gradiente transvalvular de aproximadamente 20 milímetros de mercurio que nos daba para un área valvular de 0.9 centímetros cuadrados por fórmula de Gorley. Entonces en este momento pues nos enfrentamos a un paciente que tenía pues varios problemas, la enfermedad de tronco, comprometida descendente anterior, primera diagonal, una estenosis aórtica severa y con severa calcificación de tronco y descendente anterior proximal. Entonces aquí pues prácticamente tenemos una angioplastia, un escenario de alto riesgo, claramente por las características del paciente, el compromiso hemodinámico dado por la lesión valvular y muy probablemente por las características que tienen la anatomía coronaria, que va a requerir muy probablemente una intervención compleja, muy probablemente 2 stents y uso de aterectomía. Este paciente pues fue discutido por el Heart Team, obviamente. Este paciente lo valoró geriatría y encontró unos criterios importantes de fragilidad y de mortalidad en procedimientos quirúrgicos mayores, por lo cual se decidió tratar a este paciente de forma percutánea, para realizar en un primer momento intervención percutánea de la lesión de tronco y descendente anterior y posteriormente ser llevado al cambio valvular aórtico percutáneo. Entonces, pues teníamos varios problemas, no sé si los podemos discutir con el panel o los discutimos al final, ustedes me dirán, pero pues en este paciente con enfermedad de tronco, estenosis aórtica, al momento de realizar la intervención necesitaríamos utilizar algún soporte hemodinámico, cómo manejaríamos la calcificación, cuál técnica utilizar para tratar la diagonal, ¿es esta diagonal un vaso importante o no? Y cuál técnica usar con la circunfleja. Voy a continuar, yo creo que podemos discutir eso al final. Entonces, el paciente se llevó a angioplastia el 27 de enero. La estrategia inicial, pues digamos, empezamos por vía femoral, tuvimos que usar un marcapaso para tener una buena frecuencia cardíaca porque el paciente tenía una fibrilación auricular lenta, ese día estaba con frecuencias muy lentas, decidimos soportarlo con el marcapaso, utilizamos un catéter 8 porque de entrada pensábamos que íbamos a necesitar uso de aterectomía. Este paciente lo llevamos entonces con una valoración inicial por ultrasonido, entonces este es el RUM desde la DEA, aquí pueden ver la salida de primera diagonal, un calcio circunferencial que compromete prácticamente todo el tercio proximal de la descendente anterior. Aquí está la placa y la carga de placa en la DEA proximal. Luego viene la lesión, el ostium de la circunfleja que se ve respetado y un anillo de calcio concéntrico en el tronco distal y el tronco tercio medio y proximal mucho más sano. Este es el RUM que viene desde la circunfleja, que nos permite también pues, identificar las características del ostium de la circunfleja con el fin de evaluar si tenemos que tratar o no esta circunfleja. Y pues la circunfleja viene
con un vaso de gran tamaño, angiográficamente sano, con algo de calcio. Esta es la entrada del tronco, que se ve con un área luminal aceptable, y digamos que eso nos permite definir qué vamos a hacer. Entonces, este es un paper que fue publicado en 2019, que digamos nos indica qué hacer con las lesiones calcificadas. Nos da unas claves muy importantes. Entonces aquí nos dice que si podemos pasar un valor y predilatar, tenemos que hacer ultrasonido, y si tenemos un arco de calcio mayor a 180, longitud del calcio más de 5 milímetros y profundidad de este de 0.5 milímetros, deberíamos utilizar una estrategia pues de ablación de calcio, como puede ser la aterectomía rotacional. Entonces, digamos que eso fue lo que hicimos con este paciente. Fuimos un poquito agresivos porque queríamos obviamente buscar una buena expansión de los stents. Entonces, nos fuimos de una con una oliva 2.0. Aquí está el momento que hacemos la rotablación. Este es el control angiográfico inmediatamente después de la rotablación. Aquí está el microcatéter para hacer el intercambio. Pero pues obviamente lo que pasa con el rotablator, que muchas veces hacemos rotablator, pero angiográficamente el tamaño o la severidad de las lesiones no cambia significativamente. Entonces, para esta lesión tan severa, concéntrica, larga, nosotros decidimos utilizar pues, para mejor expansión unos aterótomos con balón. Pues, en este caso utilizamos el balón Wolverine en la lesión distal de la DA, en la lesión proximal de la DA, un 3x10, y sobre el tronco un angiosculpt, que es pues otro balón diferente, que en vez de tener unas cuchillas, tiene pues las guías alrededor del balón. Con esto angiográficamente hay una mejoría. Hacemos un RON con el ultrasonido, que yo creo que es importante hacerlo siempre, porque podemos ver claramente cómo se ven las fracturas del calcio, y se ve cómo hay, digamos, como paso de ultrasonido a través del calcio, que era lo que no veíamos al principio, y pues esto nos da una tranquilidad de que podemos obtener una mejor expansión de los stents una vez implantados. Entonces aquí se pueden ver en parte las fracturas que logramos obtener con esas dos técnicas de aterectomía para poder preparar el vaso y tener una mejor aposición y expansión de los stents. Aquí vendría el problema de cómo tratar la segunda diagonal. Este es un paper muy importante que nos muestra, dependiendo de la anatomía, la dominancia de la circunfleja, la dominancia de la diagonal y el número de diagonales, qué porcentaje de miocardio irriga cada una de esas diagonales. Si vemos la anatomía de nuestro caso, pues este caso tenía 3 diagonales de moderado calibre, sí mayores de 2.5 milímetros por lo menos la diagonal enferma. Pero entonces, ¿qué decidí en ese caso? A pesar de que, digamos, esta diagonal que tenía lesión crítica no comprometía, digamos, tal vez, no irrigaba un gran porcentaje de miocardio, decidí tratarla porque yo creo que con esa cantidad de calcio y carga de placa que tenía la lesión, muy probablemente se me iba a comprometer. Y pues con un paciente que podría estar en una lavidea hemodinámica por su estenosis aórtica, no quería estar corriendo con una arteria tapada y de pronto con algo de isquemia en la sala. Entonces decidí hacer una técnica de doble stent, para hacer una técnica de doble kissing crush con la diagonal. Utilicé un Firehawk 2.5x16. Este es el momento del implante de la posición del stent, para posteriormente realizar el crush con un balón 3, que es nominal a ese diámetro de la descendente anterior. Posteriormente pues se hace el primer recruce. Creo que es muy importante hacerlo acá para poder facilitar el kissing final, que es pues el más importante. Aquí se hace el primer kissing y hago kissing con balón 3 y 2.5 para finalmente decidir tratar la lesión con la lesión tanto del tronco como de la DA con un stent. Este es un Firehawk 3.5x33 que me permite llevarlo a un diámetro de 4.5 sin ningún problema, que fue el diámetro que me mostró el ultrasonido. Entonces implanto este stent, hago un pot a nivel del tronco con un balón 4.5 y hago un segundo pot en la porción proximal a la diagonal con un balón 4.0x8, logrando pues una buena optimización. Como ya mostró el doctor, pues el Firehawk tal vez es un stent que es nuevo para nosotros, tiene un perfil muy parecido en el diámetro de los struts, aproximadamente 86 micras. Este tiene el
el polímero bioabsorbible a nivel abdominal, y que es el medicamento que contrae sirolimus. Tiene estas características a su máxima expansión, un buen diámetro de celdas. Obviamente aquí llama la atención que se hace un poco más pequeño el diámetro de la celda en los diámetros grandes. Esto es por la composición, porque tiene 3 conectores entre cada corona de los stents. Entonces este fue el resultado inicial con la técnica de provisional sobre el tronco, que obviamente con esas características que vimos en la circunfleja, que no tenía una lesión significativa, decidimos pues obviamente solo hacer stent provisional, pero aquí la pregunta es si recruzar o no recruzar. Eso lo podemos discutir también. Yo decidí recruzar, creía que se veía algo de compromiso de la lesión, del ostium de la circunfleja, pero pues con las mismas características que me había mostrado el IBUS, yo tenía la confianza que al hacer una dilatación con un balón no complaciente y nominal, iba a tener un buen resultado. Aquí utilicé un balón pequeño para abrir el stud, es una técnica que utilizo con frecuencia para cuando voy a recruzar, para no tener que hacer una fuerza importante sobre el stent implantado en tronco. Y el kissing, que lo hice con balones nominales 3.5 y 3.5 en cada una de las ramas. Utilicé una técnica de mini kissing, que es, digamos, el mini kissing es lo que se ve aquí en este diagrama, es no juntar, digamos, las dos porciones proximales del stent sobre el stent del vaso principal, porque eso puede dar origen a una deformidad con cuello de botella, sino que se deja más avanzado el balón, y de esa manera este es un paper que muestra cómo cuando se hace el kissing convencional juntando las 2 porciones proximales del balón, se produce esta deformación del stent que ni siquiera el pod final puede corregirla. Entonces digamos que es una mejor estrategia utilizar el mini kissing para poder prevenir esa deformidad. Este fue el pod final sobre el tronco. Este es el resultado angiográfico en el ostium de la circunfleja, que pues para mí es muy satisfactorio, se ve mucho mejor y mantiene pues una adecuada expansión de los stents. Vale la pena notar que pues cuando realizamos angioplastia con stent provisional en el tronco, si recruzar o no recruzar impactan en los desenlaces. Este es un estudio, este es un análisis del registro de tronco de los chinos, que muestra que no hay una diferencia significativa cuando hacemos o no hacemos kissing final, cuando hacemos estrategia provisional en tronco en estos pacientes. Entonces ya me quedaba finalizar la angioplastia sobre el DECA Cross en la diagonal. Entonces este es el recruce de la guía. De igual manera, pues aquí por el calcio, por el ángulo, había un poquito de dificultad para avanzar el balón para dilatar. Entonces esta es una técnica que utilizo, que yo creo que muchos lo utilizamos. Vamos acercando el balón, hacemos dilataciones sobre el vaso principal. Se apoya con algo de fuerza el balón, lo dilato y de alguna manera entra una porción del balón sobre el stent y de inmediato cruza el stent a la rama, y ya podemos, digamos, dilatar, preparar ese vaso para nuevamente hacer un mini kissing entre la diagonal y la DA y finalizar con un último pot en esa porción proximal. El resultado final, geográficamente, me parece muy satisfactorio, con una buen flujo en todos los vasos, tanto tronco de A, diagonal y circunfleja, y pues obviamente un IBUS final con el fin de evaluar pues tanto el segmento distal, que no haya disecciones, la adecuada expansión y aposición del stent, que logremos tener un 90% del área luminal del vaso distal, la bifurcación, la expansión a nivel del área de calcio, que era pues, el punto crítico que teníamos que expandir y tratar. Y yo creo que pues el IBUS nos muestra una adecuada posición del stent en todo su recorrido. Aquí está el ostium de la circunfleja y este es el tronco distal, y ya aquí el tronco proximal antes de entrar al catéter. Este es el room que hacemos desde la circunfleja con el fin de mirar si pasó algo o no en la circunfleja. Será algo de una lesión calcificada distal que tiene la circunfleja, y aquí vemos un poquito de calcio, la entrada al tronco y el stent distal en el tronco con una adecuada posición.
Obviamente esto ya lo hemos discutido y mostrado constantemente durante la charla, pero vemos cómo el ultrasonido y la imagen, no es tanto ultrasonido sino OCT, nos permite tener unos resultados que disminuyen mortalidad en intervención del tronco. Entonces, digamos, es la importancia de poder utilizar esta técnica. La evolución del paciente fue muy satisfactoria. A la semana siguiente el paciente lo llevamos al cambio valvular ártico percutáneo, revisamos nuevamente antes del implante la angioplastia, que permanecía con muy buen flujo, con muy buen resultado temprano, e hicimos el implante final de la válvula, que se puede ver la sombra de los stents. Entonces, pues como conclusiones, pues definitivamente el IVUS es una parte fundamental del plan y de la ejecución de la angioplastia, principalmente las angioplastias complejas, y principalmente tronco, con unos desenlaces muy importantes en mortalidad. La preparación del vaso es muy importante en las lesiones calcificadas, ya que el punto cardinal para el éxito de esta intervención es la expansión de estos stents. Y tronco siempre debemos buscar los mejores resultados posibles, siempre tenemos que utilizar todas las técnicas posibles, principalmente la imagen que nos permite definir la técnica, el tamaño y los insumos que necesitamos para obtener un buen desempeño durante la angioplastia. Y pues las técnicas de stent requieren pues un amplio conocimiento de técnicas, de tips and tricks para poder lograr muy buenos resultados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Excelente el caso, la resolución, excelente la presentación. Está con nosotros el doctor Mariano Rubio, quien es jefe del Servicio de Cardiología Intervencionista de la Clínica Privada Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba. Mariano, hemos visto un caso excelente, muy desafiante. Comentarios, preguntas. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación para estar en este panel con tan prestigiosas personas. Primero que nada, felicitar a Oliverto porque el caso es extremadamente complejo. Te diré que cuando uno lo va presentando, yo me iba agarrando la cabeza, quería apagarle cámara porque realmente un paciente con estenosis aórtica severa y con esas dos lesiones en bifurcación tan calcificadas, realmente para abordarlo por vía percutaria uno ya se lleva muchos interrogatorios previos a la decisión, inclusive con la fragilidad que él mostró, cuesta abordarlo. Una vez abordado, que es lo que te voy a preguntar, yo no tengo particularmente experiencia en usar dos métodos para preparación de placas al mismo tiempo, sobre todo cuando usamos rotablator con olivas grandes, como la que usó él inicialmente, con una oliva de 2 milímetros. Claramente la angiografía mostraba un resultado como subóptimo después del paso de esa oliva, pero uno por la forma o la forma que trabaja habitualmente cuando utilizamos el rotablator, uno esperaría que los stents se hubieran comportado bien sin la necesidad de una dilatación con un cutting o con otro sistema de balón. Eso es mi opinión personal. Le pregunto a ver si él lo ha utilizado mucho a esto de doble técnica para preparación de placa, y el resto del caso me parece totalmente impecable. La resolución con un solo stent del tronco y con utilización de balón para optimización de la circunfleja me pareció excelente. Y bueno, por ahora esa pregunta nomás. Mira que sí, no es común, no es frecuente que hagamos ese uso de las dos técnicas, pero ahí creo que está la importancia de utilizar el ultrasonido. ¿Sí? El ultrasonido me mostraba que era un calcio muy largo, grueso, porque era de más de 0.5, y definitivamente el rotablator me permite eliminar calcio, pero de pronto no me permite una buena expansión. El trabajo de expansión y de fractura de todo el calcio lo va a hacer el balón, porque el rotablator despule, probablemente, despule la porción proximal, el calcio que es superficial, pero la fractura y la expansión del vaso la va a conseguir probablemente el balón de alta presión o el balón que es cutting balón. Digamos que eso fue como el raciocinio. No es frecuente, claro, no es frecuente, y por cuestiones también de consumo, utilizamos una técnica de esas, más que todo el cutting balón que rotablator. Sí, yo el balón de alta presión, creo que hubiera usado balones de alta presión, probablemente por cuestión de costo nunca pensamos en dos, pero es la primera vez, la verdad, no lo había visto nunca usar los dos en el mismo procedimiento y me pareció
muy interesante, por eso te lo preguntaba. Libardo, yo tengo una pregunta corta. En técnicas de bifurcación donde usas un solo stent, ¿siempre haces kissing final? ¿Lo haces solamente en el tronco? Bueno, no siempre, no siempre, ¿sí? Digamos que ahí podemos discutir eso, ¿sí? Incluso, por ejemplo, esa diagonal, en otro escenario, esa diagonal de pronto la hubiera tratado simplemente con un stent provisional, porque fíjate que la anatomía de esa diagonal me muestra que tiene una diagonal proximal, una diagonal distal y una buena circunfleja. Entonces, eso es lo que muestra ese estudio. El porcentaje de miocardio que irriga esa diagonal no es muy significativo. ¿A qué le temía yo? A una isquemia y a una oclusión completa de ese vaso, ¿sí? En un paciente que pues está con estenosis aórtica severa. No quería correr, digamos, con esa urgencia y por eso decidí hacerle el tratamiento con los dos stents. Mi pregunta iba referida a cuando colocas un solo stent finalmente, si, como hiciste en el tronco, si finalmente siempre terminas con un kissing balloon. No siempre, no siempre. Yo he hecho muchos troncos con el stent across de la DA que dejo la circunfleja quieta. Gracias. Martín, creo que ya... sí, antes de finalizar, José, sí, me gustaría por ahí, como para completar algunos temas por ahí o preguntas pendientes del panel, tenemos por ahí a Ricardo y a Libardo. Consideramos que por ahí muchas veces de tronco de correa izquierda. ¿A qué consideran, cuál es el motivo por el cual todos los trials hablan de una subutilización de este método? En Sudamérica principalmente tenemos algunas cuestiones básicas como de costos, que no son menores a tener en cuenta, pero siempre tenemos por ahí una subutilización del método para guiarnos o ayudarnos en una angioplastia de tronco. Bueno, yo voy a opinar. Yo creo que a todos nos pasa eso. En tronco, nosotros en nuestra institución, la intervención de tronco que tenemos programada, tratamos de hacerla con ultrasonido desde hace aproximadamente 2 años, ¿sí? Yo pienso que a veces nos enfrentamos a casos urgentes en los cuales pues de pronto tenemos que poner un stent en el tronco y no vamos a poder utilizar el ultrasonido. Definitivamente eso. ¿Qué pasa? Y creo que cuál es la experiencia de nosotros del por qué no utilizábamos el tronco antes. En parte es conocimiento, ¿sí? A veces podemos hacer el ultrasonido porque hacer el ultrasonido es fácil, pero muchas veces es difícil interpretarlo, ¿sí? Obviamente implica tiempo en sala, implica alguien que haga las medidas. Entonces yo pienso que esa es una manera de articular el equipo, ¿sí? O sea, tener a alguien que interprete la imagen, te diga el tamaño, haga las medidas del área luminal, y te diga este vaso es este vaso es este otro, porque pues muchas veces esa puede ser una limitante. Eu posso falar rapidamente dessa pergunta. Acho que na nossa realidade são múltiplos motivos. A questão de custo, acessibilidade talvez seja o principal motivo. A questão também de formação, como o Dr. Medina acabou de comentar, é muito importante. A necessidade de se ter uma melhor educação, como usar o método de imagem, como aplicar, não é só colocar o catéter de ultrassom ou CT e achar que o resultado vai estar melhor. Nós precisamos ser capazes a reagir a essas informações, interpretá-las de forma correta e aí sim tomar ações que podem melhorar os resultados, otimizar o resultado. E eu acredito, por mais que eu goste muito de imagem, procuro utilizar, principalmente na rotina da alta complexidade, existem situações onde talvez esse método seja mais indispensável do que outras, mesmo no tronco. Se eu estou lidando com um tronco, uma lesão oficial, uma lesão localizada, é diferente a situação de estar lidando com uma bifurcação, com lesões ambíguas, ou mesmo uma bifurcação mais complexa, onde
o benefício do método de imagem ele é maior, ele é mais pronunciado, isso já foi demonstrado, quanto maior a complexidade, maior o benefício. E por mais que alguns não gostem deste argumento, eu acredito sim que o método de imagem, ele nos educa. Então, aqueles que trabalham, são acostumados a trabalhar muito com o método de imagem, ele raciocina diferente e ele tende a otimizar os seus resultados, mesmo na ausência do método de imagem. Por isso que os estudos randomizados, dentro de um centro que usa muito de método de imagem, não vai ser diferente nunca, porque você acaba aplicando o aprendizado do método de imagem na situação que você pode apenas ter a angiografia. E nós temos outros métodos, como, por exemplo, o Stent Boost, ou Visible, ou similares, né, dos outros equipamentos, que você consegue também otimizar a angiografia ou otimizar os resultados a partir da angiografia. Então, acredito que essas são algumas das causas que mostram que mesmo em países que não têm tanta restrição econômica, o uso não chega a ser tão grande quanto o esperado. Bien. José, del cierre. Perdón, no escuché. Cerramos. Bueno, la verdad es que ha sido para mí por lo menos una sesión apasionante. Las lesiones de tronco de coronaria izquierda son siempre desafiantes, tanto para el tratamiento, y creo yo que son más desafiantes aún las lesiones intermedias en cuanto a la decisión de si tratar o no. Y ahí los métodos de evaluación, tanto por imágenes como funcionales, deberían ser más utilizados siempre que uno disponga de las posibilidades, ¿no? Los casos han sido muy desafiantes. Yo quiero agradecer a los expositores, a los panelistas, a Martín, la posibilidad de haber podido compartir con ustedes esta tarde. Y bueno, invitarnos a agradecer nuevamente a Microport por el evento y invitarlos a la próxima sesión de webinar de Solasi. Muchas gracias a todos.